Leitura Guiada, um programa da Primeira Igreja Batista em Botafogo. Este é seu encontro diário com as Escrituras Sagradas. Acompanhe agora o nosso estudo de hoje. Amados irmãos, vamos a mais um programa Leitura Guiada, onde você acompanha comigo a leitura guiada das Escrituras de Gênesis a Apocalipse, né? Nós estamos agora no livro de Juízes, capítulo 16. Nós vamos ler nesse momento os capítulos 16, 17 e 18 do livro de Juízes. Esses capítulos são importantes porque eles acentuam a degradação de Israel, acentuam a decadência de Israel, e eles mostram para a gente como Israel está rapidamente se deteriorando e se afastando de Deus, né? O capítulo 16 é o último capítulo sobre Sansão, fala da sua morte, né? E o capítulo 17 fala sobre a adoração aos ídolos na casa de Mica e também a tribo de Dan conquistando o território ao norte de Israel. Vamos ler então fazer então a leitura do capítulo 16, né? Veja, começa no verso 1 dizendo assim: Sansão foi a Gaza. Gaza é a cidade onde ele irá morrer, tá, irmãos? Lá onde ficava lá o templo de Dagon, né? É lá que ele morre. Então o autor aqui já traz pra gente a ideia da cidade de Gaza. Gaza também está distante 65 quilômetros de Israel, né, ou da cidade de Hebron, em Israel. Perceba que Gaza é muito distante. Isso mostra pra gente o quanto Sansão está distante do seu povo, do seu Deus, da sua cultura, da sua família, né, distante da sua religião. Sansão está afastado de Israel. Sansão está afastado de Deus. Não é só um distanciamento geográfico, mas também um distanciamento espiritual. Esse distanciamento que marcou a vida de Sansão e que agora está acentuado. Perceba que o texto ele ainda vai aumentando esse distanciamento, porque ele viu uma prostituta e coabitou com ela. De novo, o verbo ver, né? Tal como lá no capítulo 14, ele viu uma mulher de Tímina e se casou com ela. Aqui ele viu, mais uma vez, um Sansão marcado por ser aquele tipo de pessoa que dá vazão aos seus sentimentos, aos seus impulsos, que é guiado muito mais pelos seus impulsos do que pela fidelidade ao Senhor, né? Esse ver também coloca essa questão muito parecido com o pecado em Gênesis, né, em que Eva viu o fruto, né, do conhecimento do bem e do mal. Ela viu o fruto e deseja. Então aqui ele viu uma prostituta e tem relações com ela. Está pior do que no capítulo 14, porque lá no capítulo 14 ele viu uma moça, se afeiçoou a ela, ou seja, se apaixonou por ela e casou. Já era errado, porque era uma moça de outra nação, uma moça dos filisteus. Mas aqui agora nem era uma questão de casamento, era uma questão de sexo casual com uma prostituta, ou seja, ele está se tornando cada vez pior no seu afastamento de Deus sem que ele perceba isso, né? Já é uma cegueira espiritual muito grande, né? Bom, do verso 1 a 3 está contando um breve relato, né, de Sansão com essa mulher e os habitantes de Gaza, que vão saber que Sansão está ali, vão cercar, mas o texto não diz o que eles cercam, se cercam a cidade, se cercam a casa da mulher, cercam às escondidas à noite, né? E esperam até o raiar do dia para dar cabo dele, ou seja, para matar Sansão, né? Porém, Sansão ficou deitado até meia-noite, então ele se levanta, ele vai até a porta da cidade, arranca o portão e leva o portão nos ombros até Hebron. Essa história é uma história assim, bem curiosa, né? Porque ela traz muitas dúvidas, muitos questionamentos, né? Como é que Sansão, por exemplo, conseguiu arrombar um portão, destruir um portão e ninguém viu, ninguém notou, ninguém foi atrás, não teve um conflito, não teve uma guerra entre eles? O texto não menciona. Como é que ele botou o portão nos ombros, que é um portão, deveria ser gigante, é um portão de uma cidade, e caminhou com ele, subindo o monte até Hebron, 65 quilômetros de distância? Como é que alguém anda 65 quilômetros de distância com um portão nas costas, né?
É claro que esse relato se encaixa bem dentro da história de Sansão, que fez outros milagres relacionados à sua força, mas é uma ideia um tanto quanto esquisita. Isso que eu estou falando como esquisito é para entender que o texto ele levanta mais questões do que respostas. Na verdade, esse texto ele serve para mostrar muito mais a queda de Sansão, seu distanciamento, e inserir já na história de Sansão a cidade de Gaza, que vai ser a cidade da sua queda, né? Assim como ele está ali se relacionando com uma prostituta, ele também vai morrer ali futuramente, né? Bom, do verso 4 em diante começa a história de Dalila. Sansão agora se afeiçoou a uma mulher, ou seja, se lá no verso 1 ele viu uma prostituta e se relacionou com ela, aqui ele se afeiçoou com ela, né, com a mulher do vale de Sorek, uma região dos filisteus, né? Ou seja, mais uma vez Sansão se relacionando com alguém de fora do reino de Israel, ou melhor, da nação de Israel, porque ainda não era um reino, né? E essa mulher recebe um nome chamado Dalila. É a primeira vez na história de Sansão que a mulher recebe um nome, né? Que uma mulher recebe nome. Ela é nomeada. Nem a mãe de Sansão é nomeada, né? Nem a primeira mulher de Sansão é nomeada, porque elas não têm um destaque central assim na história. Mas Dalila é nomeada, ou seja, significa que o texto vai dar um grande valor e uma grande importância para Dalila na atuação que ela vai ter. Vai ser uma atuação assim principal, né? Bom, Dalila rapidamente recebe os príncipes dos filisteus que sabem que eles estão se relacionando e vão lá tentar subornar Dalila, né? E fazem com ela ali uma seguinte proposta. E cada um dos príncipes, são 5, né? Os 5 príncipes dos filisteus oferecem a ela um prêmio de 1.100 ciclos de prata cada um, totalizando então 5.500 ciclos de prata. É muito valor. É muito valor. Tenha em mente que, por exemplo, Abraão gastou ali cerca de 400 ciclos de prata para comprar a cova, né, o sepulcro onde ele enterrou sua esposa. É muita coisa, né? É mais do que Gideão, por exemplo, é 3 vezes mais do que o valor que Gideão conquistou dos midianitas. Então é um valor muito alto. Dalila, então, vai ceder a esse suborno, né? Tal como a primeira mulher de Sansão. É uma história que se repete. Para entender, né, para te mostrar aqui que Sansão ele não reflete sobre sua própria vida, ele não reflete sobre seus hábitos, ele é incapaz de aprender com a sua história, ele é incapaz de aprender com seus erros, ele é uma pessoa dura de coração, obstinado, né? Tolo, ele é um tolo, ele não consegue aprender com a sua história. Bom, aí do verso 6 até o verso de número 17, nós teremos Sansão tentando ser agora enganada por Dalila, ou melhor, Dalila tentando extrair o segredo de Sansão. Isso vai acontecer em 4 momentos, ou em 4 vezes, né? A primeira vai do verso 6 até o verso de número 9, onde Dalila questiona a Sansão o segredo de sua força. E ele vai responder primeiro que são 7 tendões frescos que poderiam amarrá-lo, né? Que obviamente é uma mentira. Dalila prepara ali alguns soldados, se esconde na sua casa, Sansão dorme, os soldados estão ali, e quando Dalila acorda Sansão, ele acaba derrotando ali os soldados filisteus. Do verso 10 ao verso 12, nós temos a segunda tentativa. Dalila mais uma vez questiona Sansão. Sansão vai dizer que o segredo da sua força é amarrá-lo com cordas novas, o que é uma mentira, a gente já sabe, porque a tribo de Judá amarrou Sansão com cordas novas e entregou para os filisteus, no capítulo 14. Então, Dalila amarra ali Sansão com cordas novas e ele se solta, né? Mais uma vez ele derrota os soldados filisteus. Aí tem a terceira tentativa. Dalila vai questionar Sansão por que ele está mentindo para ela, e Sansão então vai dizer lá no verso 13 que na verdade a sua força consiste, a sua força vai embora se ela tecer as 7 tranças da cabeça dele com uma teia e firmar com um pino de tear.
né? É o que mais uma vez é uma mentira, mas perceba que a versão de Sansão se aproxima do núcleo central da sua fortaleza, da sua força, né? Que é os seus cabelos, né? Ele já se aproximou então do cerne ali da questão, que são os seus cabelos. A gente já sabe, o leitor já imagina que a força de Sansão esteja nos seus cabelos, porque é o único que resta do voto do nazireu. Ele já bebeu bebida forte, ele já tocou em cadáver, ele só não raspou sua cabeça. Então, o único elemento do nazireado que permanece em Sansão, né? Mais uma vez, Sansão então acorda e derrota os soldados filisteus. Perceba que Dalila está tentando prendê-lo. E ele não consegue ver isso, ele não consegue perceber, ele trata disso como se fosse um jogo. Ele vai jogando com o seu chamado, né? Imagina você usar, né, o chamado de Deus como um jogo, né, como um mero desafio, tratar como se fosse uma brincadeira, né? É isso que Sansão está fazendo. Ele trata o chamado de Deus como se fosse uma mera brincadeira, um desafio de apostas, né? Não há aqui nenhum tipo de zelo, de responsabilidade, de reverência de Sansão para com o seu chamado, né? Então, no verso 15, Dalila vai questionar se Sansão realmente a ama. Como dizes que me amas, se não está comigo o teu coração? E aqui, tal qual no capítulo 14, porque também foi assim no capítulo 14, quando Sansão se casou pela primeira vez, né? A mulher de Sansão perguntou se ele realmente a amava. E aqui está a fraqueza de Sansão. Toda vez que ele foi confrontado por uma mulher, se ele realmente a amava, ele caiu, né? Então ele, para comprovar que amava Dalila, ele entrega o seu segredo, né? Veja que o verso 16 coloca ele como uma impaciência de matar. Essa é a imagem de Sansão, um homem irascível, um homem passional, né? E ele fala então ali, revela o seu segredo no verso 17, que ele nunca cortou os cabelos da sua cabeça, né? Dalila então reúne mais uma vez os príncipes dos filisteus, recebe deles o dinheiro, porque agora ela tem certeza que Sansão falou a verdade, faz Sansão dormir, né? E chama alguém para raspar o seu cabelo. O verso de número 20, né, traz uma ideia interessante. Veja, ela acorda Sansão e diz que os filisteus estão vindo contra ele, e ele diz então, no alto de sua arrogância, né, sairei ainda esta vez como dantes e me livrarei, porque ele não sabia ainda que já o Senhor se tinha retirado dele. Esse aqui é um comentário do autor, né? A parte do porquê, porque ele não sabia ainda que o Senhor já havia se retirado dele, é um comentário do próprio autor para relatar sobre a cegueira de Sansão. Veja, ele já está cego, ele já está indiferente à presença de Deus, ele não sente mais a presença de Deus. Deus se afastou e ele é incapaz de perceber isso, ele está fraco e ele é incapaz de perceber que Deus já não está mais ao lado dele, né? No verso 20, Sansão é capturado, né? Aliás, o verso 21, Sansão é capturado e ele é cegado, ele tem os seus olhos vazados, furados, né? E então ele fica cego. Ou seja, a cegueira agora é corporal, ela é física. Antes, precedida pela cegueira espiritual. Sansão já estava cego espiritualmente, agora ele está cego fisicamente. E o fizeram de novo descer a Gaza, mais uma vez mostrando a decadência de Sansão. Sansão agora está capturado pelos filisteus, decadente, e vai trabalhar virando moinho no cárcere. Ou seja, esse trabalho de virar moinho era um trabalho destinado a animais de força grande, força pesada, né? Como um né? Um boi, um touro, um cavalo, né? São animais de força. E Sansão estava ali servindo aos filisteus como um animal de força, uma figura animalesca, uma figura que os filisteus riam, zombavam, né? E o que acontece então do verso 23 ao 31, uma segunda porção de texto que mostra o fim da vida de Sansão. Ele é conduzido ao templo de Dagon, um deus dos filisteus ali. Ele tinha um corpo
de homem, né? Metade de homem e metade de peixe, né? Um deus da fertilidade. E os filisteus estão rindo e zombando de Sansão e adorando a Dagon. Ou seja, Dagon é exaltado através da vida de Sansão e não Deus. Isso diz muito sobre a vida de Sansão, que durante toda a vida dele não foi fiel a Deus, à presença de Deus, não foi leal a Deus, né? Sansão então serve ali de motivo de riso, de divertimento para os filisteus, até que no verso 28 ele faz ali uma oração, né? Ele clama ao Senhor dizendo: Senhor Deus, aqui ele usa o nome Elohim Adonai, né? Ou seja, Senhor Deus poderoso, peço-te que te lembres de mim e dá-me força só esta vez. Ó Deus, para que me vingue dos filisteus, ao menos por um dos meus olhos. Perceba essa oração de Sansão, quanto ela é egoísta, né? Egocêntrica, narcisista, né? Ele em nenhum momento louva a Deus. Em nenhum momento ele pede forças a Deus para glorificar o nome de Deus, pede para que Deus seja exaltado, engrandecido, para que Deus não seja envergonhado, né? Para que Deus destrua Dagon. Não, ele pede forças a Deus para se vingar por um dos seus olhos. Veja o quão autocentrado ele é, né? Mas Deus é maravilhoso em sua infinita bondade e misericórdia, ouve a oração de Sansão, dá a ele força. Sansão então se escora nas colunas do templo e derruba essas colunas, derrubando a casa, morrendo soterradas, né? E o autor traz a observação lá no verso 30. Foram mais os que matou na sua morte dos que o que matara na sua vida. Assim Sansão ele tem a sua vida ali redimida, né? Honrada no final de sua vida, e ele então, seus irmãos descem até os filisteus para enterrar Sansão. Ou seja, a história de Sansão é a história de um personagem obstinado, passional, né? Guiado por seus impulsos, pecador, afastado de Deus, cego espiritualmente, que não tem nenhum compromisso com Deus, que não resolve as crises de Israel, né? Apenas sua vida está baseada não em conflitos externos, mas em conflitos causados por ele mesmo. Sansão cria os seus próprios problemas e sua vida é autocentrada. Ele resolve apenas os problemas que ele, Sansão, criou. Não tem ali uma união atrás de Sansão. Sansão não é libertador de uma tribo. Sansão não é o juiz de uma tribo. Ele é apenas o juiz de si mesmo. Ele apenas recebeu um chamado de Deus e o exerceu apenas para si. A força de Sansão nunca foi aplicada para o benefício de Israel ou para o benefício de uma tribo de Israel. Apenas para si mesmo, para a sua própria vontade, para os seus próprios desejos, para os seus próprios caprichos, né? E aqui tem uma advertência de Deus para nós, né? Em que você está aplicando seus talentos, seus dons, como você tem aplicado os dons que Deus te deu. São apenas para você ganhar, para você crescer, para você ser bem-sucedido, ou você está aplicando para o crescimento do povo de Deus e para o benefício, para a união desse povo e para o benefício também dos seus irmãos, né? Bom, temos então o capítulo 17 e 18 agora juntos, né, uma porção de texto única, e o capítulo 19, 20 e 21 são outra porção de texto. 17 e 18 é uma parte, 19, 20 e 21 outra história que conta ali muito mais da degradação moral de Israel. Não é só uma degradação espiritual, mas também moral. O capítulo 17 e 18 mostra essa degradação do ponto de vista espiritual. O 19, o 20 e 21 mostram a degradação moral de Israel. O que acontece então no capítulo 17, né? Mica, um homem de Efraim, e aí essa tribo de Efraim sempre aparecendo no livro de Juízes como algo errado, né? Com características ruins, é sempre isso. O livro de Juízes serve para ter uma perspectiva negativa da tribo de Efraim. Então Mica, ele vai até sua mãe e ele devolve a ela 1.100 ciclos de prata que ela recebeu dinheiro de maldição. Então, que a mãe dele fosse uma espécie assim de profetisa que fazia trabalhos de maldições, como era o caso de Balaão, né? Ele então
devolve esse dinheiro para sua mãe, ele tomou de alguma forma, não se diz aqui como, não fica claro, devolve esse dinheiro e a mãe de Mica consagra esse dinheiro ao Senhor, né? É no verso 3. Porém, veja o que ela faz, ela consagra o dinheiro ao Senhor, doa 200 de prata, eram 1.100. Ela doa 200 ciclos de prata para um ourives fazer uma imagem de escultura em uma de fundição. Então, 2 imagens, né? Essas imagens, primeiro que ela não toda ao Senhor, era 1.100, ela consagrou 1.100, mas na verdade entregou 200. Então, nós já temos o primeiro problema aí, o da mentira, um valor que não é seu, né? Segundo lugar, ela pede para construir uma imagem e uma de fundição, uma escultura, né? Achando que está fazendo uma imagem de Deus. Então, incorrendo no mesmo pecado que o povo de Israel no deserto, lá no caso de Arão, né? Ela pede para criar uma imagem, mas é uma imagem de Deus. Como Deus não pode ser adorado por imagens, como está lá no primeiro e no segundo mandamento, ela está criando uma imagem de uma outra divindade, tentando associá-la ao Senhor Yahvé. Mas Deus, obviamente, não aceita esse tipo de adoração, né? Isso é para a gente entender o quanto esse povo não conhece a Deus, longe da presença de Deus. E o verso de número 6 traz ali um marcador interessante. Naqueles dias não havia rei em Israel, cada qual fazia o que achava mais reto. Ou seja, esse é um do próprio autor, porque o autor do livro de Juízes é o monarquista. O que isso quer dizer? O autor do livro de Juízes é alguém que pensa que Israel precisa de um rei. Ele deseja um rei, ele faz uma campanha para que Israel tenha um rei, né? E ele vai, então, mostrar para a gente o quanto o livro de Juízes traz pessoas, heróis, humanos, corrompidos, de caráter duvidoso e distantes de Deus. Então eles não eram mais solução para Israel. Os juízes não eram soluções para Israel, mas eram causa do problema, eram parte do problema, né? Então vem esse comentário aqui pedindo um rei, né? Não havia rei em Israel. Como não havia rei em Israel, cada qual fazia o que achava mais reto. Ou seja, cada um fazia o que achava certo no seu coração. Não havia mais observação da lei de Deus, não havia mais fidelidade a Deus. Cada um adorava a Deus do jeito que achava propício. Ou seja, não havia mais verdade. Cada um tinha a sua própria verdade. É isso que acontece na história de Mica. O que a mãe dele faz? A mãe dele manda construir imagens, daí ele pega essas imagens, coloca dentro da sua casa, e assim a casa dele vem a se tornar casa de deuses, de forma que ele faz uma estola sacerdotal, ídolos do lar, né? Ele começa a criar, então, ídolos, né? E consagra um dos seus filhos para ser sacerdote. Ou seja, filhos que nem são levitas, que nem são da ordem de Arão. Ele cria uma nova religião para si. Ele cria, então, uma nova religião, uma nova adoração, um novo sacerdote, uma nova regra, né, religiosa. Bem, do verso 7 até o verso de número 13, nós temos um personagem novo aí acrescentado, que é um levita de Belém, de Judá, né, que está passando ali por Efraim. Esse levita depois, lá no capítulo 18, no verso 30, vai ser chamado de Jonatas, tá? O nome dele é Jonatas. Então, esse levita para perto da casa de Mica, em Efraim, e Mica vai exercer com ele a lei da hospitalidade, convida esse levita para morar em sua casa. Até aí tudo bem. Na verdade não é para morar, né, mas era para ficar ali. Se esse convite não fosse seguido de uma tentação, né? Identificando que este rapaz era um levita, Mica convida este rapaz para ser sacerdote em sua casa, recebendo um sustento, um salário, vestes e alimento, né? Ou seja, ele está tentando esse levita, ele está subornando, comprando esse levita. Esse levita deveria ser fiel a Deus por ser levita, né? Ele deveria recusar essa oferta, porque o levita não tinha herança em Israel, ele recebia da graça de Deus, recebia a porção ali das ofertas de Israel. Mas ele não recusa, ele aceita. Por que ele aceita? Porque ele não quer ser sustentado pela graça de Deus. Ele quer ser sustentado de forma material.
vale muito mais para ele os recursos que ele está vendo ali, um salário, né? Então, é alguém que troca a bênção de Deus por bens materiais. É isso que esse levita está fazendo, trocando a fidelidade a Deus, a graça de Deus, a bondade de Deus por bens materiais, por uma segurança material, né? Então, ele vai aceitar ser sacerdote na casa de Mica. E lá no verso de número 13, nós temos a seguinte menção, né? Mica dizendo, sei agora que o Senhor me fará bem. Veja, Mica pensa estar agradando a Deus. E o alvo dele aqui é agradar o Senhor, é servir ao Senhor, mas servindo de forma equivocada, porque ele não está servindo a Deus, ele não está obedecendo aos mandamentos de Deus, né? Desde Josué, nós entendemos que amar a Deus é obedecer aos seus mandamentos. Isso já está claro em Josué, isso já está claro em Deuteronômio, Números, Êxodo, Levítico, né? Mas aqui, cada um faz o que dá na telha, né? Ninguém observa mais os mandamentos de Deus. Então Mica acha que está adorando a Deus. E não é assim. Deus não quer ser adorado através da nossa vontade. Deus não quer ser adorado através dos nossos interesses pessoais, mas através da obediência aos seus mandamentos. Bom, o capítulo 18 faz uma observação a respeito da tribo de Dan, conta a história de como Dan foi parar lá no norte de Israel. A tribo de Dan, na verdade, a sua terra fica ali em Judá, próximo a Judá, de frente para o mar, né? Mas eles não conseguem guerrear ali, eles não conseguem expulsar os cananeus daquela terra. Se esse capítulo ele é posterior a Sansão, então Sansão nem sequer conseguiu conquistar a terra para o território de Dan, a terra para a tribo de Dan, né? Uma vez que Sansão era da tribo de Dan, mas a gente não tem certeza se esse relato ele é antes de Sansão ou posterior a Sansão. Fato é que a tribo de Dan, mesmo tendo um juiz como Sansão, não conseguiu conquistar a terra, né? E vai para o norte do país, para a cidade que é Laís, né? Antes disso, eles mandam espias, né? 5 homens, para espiar a terra, para ver a terra como é que ela é. E esses homens vão parar onde? Vão cruzar o território, vão passar pela tribo de Efraim e vão parar justamente na casa de Mica. Ali eles reconhecem o levita, no verso de número 3, não se sabe como, porque o texto não trabalhou ainda essa relação deles, apenas diz que eles reconhecem o levita. E então, mais à frente, eles vão voltar à terra de Dan, buscar seus irmãos, 600 homens de guerra, e ir em direção à cidade de Laís para conquistá-la. Param ali na casa de Mica, porque eles já conheceram, mais uma vez, eles param ali nessa casa, roubam seus ídolos, como está lá no verso 17, roubam suas imagens, a estola sacerdotal, e todas as imagens que tinham na sua casa, e fazem mais um convite ao levita. Dessa vez outro suborno, né? Dizendo para ele o seguinte, outra tentação, dizendo para ele o seguinte, lá no verso 19, não é melhor ser sacerdote de uma tribo, né, de toda uma tribo, do que de uma só família? Ou seja, você não quer ser sacerdote de um povo maior? Você não quer ter uma igreja maior? Você não quer ter um público maior? Quantos pastores hoje recebem essa oferta, né? São tentados por isso, por quererem uma igreja maior se comparada com outros. Quantos pastores não querem pastorear 10, 20, 30, 100 pessoas? Eles querem pastorear 1.000, 10.000, 50.000. E como eles caem nessas tentações, né? Nem tudo é número, nem tudo é crescimento, nem tudo é quantidade de pessoas, né? Às vezes, o público que Deus te deu, ou o povo que Deus te deu, é um povo de 10 pessoas, de 20, de 50. Né? Nós temos que entender essas limitações que são dadas por Deus. Esse levita, o que ele faz? Ele troca uma família por uma tribo. Ele já estava errado sendo sacerdote de uma família, né? Porque já era contra a vontade de Deus. Agora, ele está sendo promovido no seu erro. Né? Ele agora vai ser sacerdote de toda a tribo de Dan. E a tribo de Dan criando ocasião, né, para se afastar de Deus. Bom, Mica então descobre esse arranjo, mas ele percebe que ele não tem força para lutar contra os moradores de Dan e apenas
aceita a situação como está, né? E aí, irmãos, o que acontece? Os filhos de Dan levaram para si as imagens, lá no verso de número 30, colocam lá na tribo de Dan, em Siló, na casa de Deus em Siló. Ou seja, eles pegaram essas imagens e colocaram no tabernáculo. Sim, o tabernáculo de Moisés, que Josué havia instalado na cidade de Siló, agora recebe os ídolos feitos por Mica. É total depravação do povo de Israel, é a sua queda espiritual, é o seu completo afastamento de Deus. Israel criando para si uma nova religião, novas divindades, novo sacerdócio, nova forma de adorar, completamente distante do Senhor. Esse é um alerta para a nossa vida. Nós não podemos fazer as coisas achando que são para Deus. Nós não podemos agradar a Deus do nosso próprio jeito. Deus não é agradado com as nossas boas intenções. Deus é agradado quando nós obedecemos os seus mandamentos. Esse capítulo reflete o total afastamento de Israel de Deus. Já os capítulos 19, 20 e 21, que nós vamos ler mais à frente, registram então a completa decadência moral de Israel. Se aqui nós falamos da decadência espiritual, mais à frente nós veremos a decadência moral de Israel, porque a decadência espiritual sempre acompanha a decadência moral. Isso é um reflexo em qualquer lugar e na sociedade do nosso país. A decadência espiritual, o afastamento de Deus, leva a consequente queda moral, certo? O espiritual acompanha a moralidade. E Deus, então, tenha deixado bem claro essa advertência para você. Quando o espiritual não vai bem, a moral também não vai. É o que nós vamos ver mais à frente nos próximos capítulos. Fica conosco aí nessa leitura, né, que será nos próximos dias, que você esteja aí, desejo que você esteja nos acompanhando, que Deus abençoe seu dia e até amanhã.